Pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso Filosofia e Espiritualidade Livre. Hoje o assunto vai ser luz e sombras. Hoje nós vamos falar sobre a dualidade que habita todos nós e o quanto, especialmente, a nossa sombra, ela é importante. E o quanto, né, a gente precisa entender as nossas sombras e trabalhar essas sombras para que a gente possa não só ter uma vida feliz, mas também para que a gente possa realizar os nossos objetivos. Então, a gente está nesse movimento aqui na Escola Espiritualidade Livre, né, disponibilizando esse curso gratuito para vocês, justamente para que cada um tenha a oportunidade de trabalhar em si essas questões. Independente da sua religiosidade, independente das suas crenças, independente, né, da condição que você encontre hoje na sua vida, tudo que a gente vem abordando aqui é muito válido. Nós falamos sobre Deus, lá no nosso primeiro encontro, Deus, divindades, nós falamos um pouquinho sobre a mônada divina, né, que habita todos os seres. A gente fala muito sobre o universo conversando, se comunicando com a gente. No nosso último encontro, nós trouxemos sobre as leis, né, espirituais, e falamos ali sobre as 7 leis herméticas e as suas aplicações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a luz e as sombras. Quando a gente falou no nosso último encontro sobre as polaridades, que a gente disse que existe o claro e o escuro, existe o dia e a noite, a lua e o sol, o homem, a mulher, né? Existe o sagrado, o profano, existe uma dualidade em toda a criação. E como o ser humano, ele é um microcosmos, né? A gente já falou sobre isso também, onde o homem é como se fosse uma miniatura do todo, existe dentro de nós também essa dualidade. Existe luz, existe sombras, existe bondade, existe maldade, existe caridade, existe arrogância, existe egoísmo dentro de nós. A maioria das religiões, elas sempre batem na tecla de que nós devemos expurgar as trevas que habitam dentro de nós, que a gente tem que mandar embora o mal que está dentro de nós. Só que a espiritualidade, de modo geral, ela não diz isso, ela nunca disse que você deveria expurgar as suas trevas. Ela disse que você deveria ressignificar esse processo interno. É a mesma coisa, você consegue imaginar o universo sem luz ou o universo sem escuridão? O universo sem calor ou o universo sem frio? Uma coisa está muito associada à outra. Um processo está muito associado a outro. Não tem como você fugir, né, desses princípios, não tem como você fugir se tem calor, obviamente tem frio. E dentro de nós também existe essa dualidade. E essa dualidade que nós carregamos, ela não. Se você, por exemplo, fala, não ignora as trevas do seu ser, e a gente já vai explicar o que são essas sombras, essas trevas que eu cito aqui. Se você ignora, é como se você vivesse uma vida inteira com um braço e uma perna amarrada. Você tem ali a mão esquerda e você tem a mão direita. Você tem o pé esquerdo e você tem o pé direito. E para que você possa andar, as duas pernas, né, precisam ali do movimento. As mãos, né, idem, os olhos. Então a gente sempre tem essa questão dos dois pontos, né? E um precisa do outro. Por exemplo, no nosso cérebro existe uma parte responsável pelo emocional, existe uma parte responsável pelo racional. Mas ambas se necessitam, ambas se complementam. Então, a primeira noção que você tem que entender é que nada dentro de você é ruim. O julgamento que a gente coloca nas coisas, bom e mal, é um julgamento puramente. O ser humano ele é meio animal, né? Apesar de nós termos uma parte divina dentro de nós, quando a gente vibra num grau de consciência mais baixo, a gente é meio animal, que é guiado pelos prazeres e fugindo das dores. De modo geral, a maior parte das nossas escolhas, elas estão nesse lugar, de fugir da dor e buscar prazeres. Então, quando a gente nomeia que algo é bom ou algo é ruim,
Basicamente, muitas vezes a gente está dizendo que aquilo que é bom é aquilo que me agrada, aquilo que massageia o meu ego, e aquilo que é ruim é aquilo que me gera dor, que me gera desconforto. Só que é tão arbitrário isso, porque tanta coisa que a gente, enquanto ser humano, julga bom e agradável são caminhos de morte, como fala lá na Bíblia, e quantas coisas que muitas vezes são ruins do ponto de vista. Então, por exemplo, uma situação que te força a esperar, está exercitando a sua tolerância. Naquele momento é ruim, mas é importante para você muito mais. Então, os nãos da vida, muitas vezes, são muito mais favoráveis para você do que os sims que você recebe da vida. Então, quando eu digo que algo é bom ou ruim, eu tenho que tomar muito cuidado com os parâmetros que eu estou utilizando. Isso vale para dentro de nós. Quando eu digo que uma emoção ela é ruim, é porque normalmente ela me causa uma sensação que ou não me traz prazer ou me traz dor. Por isso que eu digo que é ruim. Só que, escuta, isso é muito importante. Não existe nada dentro de você, não existe uma emoção que seja de fato ruim. Existem emoções que estão conectadas ao seu lado sombra, mas não quer dizer, em hipótese alguma, que aquilo seja ruim. Nada, nada que venha de você, da essência do que você é, pode ser ruim. Gilberto, mas tem sentimentos que às vezes eu tenho aqui, por exemplo, como orgulho, como raiva, como tristeza, como melancolia, que são emoções ruins. Na verdade, elas não são ruins. É o que nós fazemos com essas emoções que tornam elas problemáticas. No fundo, todas essas emoções, elas têm um papel, têm um motivo para essas emoções terem sido startadas. Só que a gente não olha para isso. Então, por exemplo, o orgulho. O orgulho é taxado como algo ruim. Mas o orgulho, ele é muito necessário em várias situações da nossa vida. Por exemplo, o orgulho é o que te faz sair de uma relação abusiva, onde você percebe, opa, eu não mereço isso aqui. Eu mereço mais do que isso aqui. Isso é o orgulho bem direcionado. O orgulho, por exemplo, quando alguém, por exemplo, posições de autoridade, quando você é um chefe, um sacerdote, qualquer posição de hierárquica, uma dose de orgulho naquele ponto é importante. Imagina um chefe que não sabe dar ordens, imagina um gerente, um coordenador que não sabe administrar, que não sabe gerenciar. Então, o orgulho não é um problema. Se ele for direcionado para o momento certo, ele pode muitas vezes ser um impulsionador nosso. A tristeza, ela também não é ruim. A tristeza muitas vezes simplesmente é a sua essência interna, a sua essência cósmica, te dizendo que existem dicotonias, que existem processos que não são legais, que não ressoam com a sua alma. E aí isso vem exteriorizado como tristeza. A tristeza, ela pede análise do que te gera essa tristeza. Então, nossa, eu estou tão triste que aconteceu isso, isso e isso. O sentimento de tristeza é como se o seu Deus íntimo falasse para você mesmo: olha, isso não está legal. Vamos reavaliar isso? O problema é que a gente sente a tristeza, mas não acolhe a tristeza, não escuta o que a tristeza está te falando. Porque cada emoção nossa, basicamente, é uma comunicação do nosso interior para nós. Imagina que cada sentimento, emoção que você tem é uma criança. Então, sabe quando a criança está chorando? O que você faz quando um pai chega, né? Quando a criança está chorando? Ele abraça, ele acolhe e tenta entender o que está acontecendo. Então, a partir de hoje, a gente deve olhar para esse lugar, né, de emoções como uma criança. A criança chegou chorando, ou ela chegou gritando, ou ela chegou assustada. Você vai acolher a criança, né? O pai ele abraça, ele acolhe, ele acalma e tenta entender o que está acontecendo. As nossas emoções, elas são infantis. Toda emoção ela é meio infantil. E a gente tem que sempre fazer esse exercício. Não importa se é uma raiva, a raiva também diz alguma coisa. A tristeza também diz alguma coisa. O orgulho também diz alguma coisa. O amor diz alguma coisa. A alegria, a felicidade diz alguma coisa. Só que a gente tem que olhar para isso. A gente se preocupa muito com coisas,
né? A sociedade, ela nos cria uma... Isso é Matrix. Todo mundo fala muito da Matrix como se a Matrix fosse um processo espiritual de atraso da humanidade. A Matrix, ela já era falada há milhares de anos. Os orientais têm um conceito chamado roda do Sansara. O que é a roda do Sansara? É o eterno fluxo das coisas repetitivas. É a ilusão da vida, né? Como o ser humano a encara, como o ser humano encara a vida. Tudo isso, né, é o que nós chamamos de Sansara, mas na verdade é a Matrix. Então, por exemplo, nós passamos uma vida inteira preocupados com algumas coisas. Quais são essas coisas, Gilberto? Nós passamos uma vida inteira juntando dinheiro, trabalhando, estudando, se relacionando, vivendo aí e todas essas áreas, porque assim a gente nomeia a vida em alguns tópicos: família, carreira, amigos, dinheiro, relacionamento, estudos e tal, viagens. Só que não é tão simples assim. Então, por exemplo, você tem quantos relacionamentos a gente não tem ao longo da vida e quantas questões dentro do aspecto de relacionamento que nós temos. Então, quando a gente fala de relacionamento, eu falo porque, por exemplo, como tarólogo, como terapeuta, como sacerdote, eu estou sempre lidando com relacionamentos. Então, assim, às vezes eu atendo um cliente há 3, 4, 5 anos, quiçá. E quantos caras essa pessoa já não namorou, quantos relacionamentos ela já não teve, e quantas questões dentro dos mesmos relacionamentos ela já não teve. Então, a gente vive um processo de muita distração. Só que a gente esquece do crucial, que é o quê? A vida em si. A gente está tão preocupado com a bolsa de valores, a gente está tão preocupado com a política, a gente está tão preocupado em querer parecer, né, nas redes sociais, a gente está tão preocupado com o que a nossa família pensa da gente, o que os nossos vizinhos pensam da gente, e a gente vive esse processo holográfico eterno, e a gente nunca olha para o essencial, para as nossas emoções. Nós não nos preocupamos em sermos seres integrais, sabe? Então, as emoções que nós vibramos, elas fazem parte de nós. E enquanto nós não acolhemos, ouvimos o que essas emoções têm a nos dizer e trabalhamos aquilo, que elas não estão, as nossas emoções, elas não estão contra nós, enquanto eu não faço isso, ela só cresce. Por exemplo, vamos imaginar que a criança ela está chorando porque entrou uma frepa no dedo dela, de madeira. Está doendo e ela está tentando te avisar que entrou uma frepa. Se você não ir lá olhar, acolher essa criança, escutar o que ela está falando e resolver tirar essa frepa, ela vai continuar gritando de dor, aquilo ali vai inflamar, vai gerar um problema maior, que é o que mais ou menos acontece na nossa vida. Nós não vamos acolhendo as nossas emoções, não vamos ouvindo o que as nossas emoções têm a nos dizer, e isso vai criando uma situação crescendo, 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 e aí lá na frente a gente tem um problema gigantesco. Lá na frente a gente tem um problema assim muito grande. Então, não existem emoções ruins. Não existe. Sua tristeza, sua melancolia, sua raiva, sua apatia, seu cansaço, tudo isso deve ser ouvido. As emoções é a forma como esse Deus íntimo que está dentro de você se comunica com você. Porque Deus, né, se a gente olhar para a natureza, por exemplo, a gente vai perceber o quanto o universo ele é simbólico. O universo não é racional. O universo ele é um sentimento. Ele é uma exteriorização de um sentimento, ele é uma exteriorização de uma força, né? E como nós somos um microcosmos, o que nós exteriorizamos também é simbólico. Né? O que nós exteriorizamos, a chuva ela não fala, o vento não fala, as marés não falam, sabe? Eu acho isso importante da gente perceber, isso eu acho isso importante da gente entender. A chuva só a chuva é meio que uma emoção. É por isso que muitas das divindades, né, de várias culturas do mundo, elas são representações da chuva, do vento, porque são emoções. Então, por exemplo, vamos pegar lá Yansan, né, da cultura iorubá, da cultura africana. Yansan é o orixá dos ventos, das tempestades, associado às iras, aos impulsos.
entende? Uma emoção associada a um fenômeno natural. As nossas emoções, elas são essa exteriorização desse Deus íntimo, mas não para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. As emoções, elas são meio que um termômetro ou uma bússola. E a gente tem que aprender a olhar para as nossas emoções. E o foco aqui hoje é entender as nossas emoções negativas e entender o quanto elas são importantes. Uma casa, vocês estão no ambiente agora. Olha para as paredes do ambiente onde você está agora, independente de onde você esteja. Provavelmente, né, deve ter algum tipo de acabamento. Então, deve ter uma parede pintada com uma tinta, pode ser que tenha quadros, né? Pode ser que tenha ali todo aquele acabamento que deixa as casas, os ambientes bonitos. Mas o que sustenta essa casa, o que sustenta esse ambiente bonitinho no qual você está vivenciando, é o quê? É o tijolo cru, é o cimento. Tijolo não é bonito, cimento não é bonito, mas é o que a força da estrutura vem daí, vem das vigas, vem das pilastras. Então, olha que interessante, a força de uma estrutura não é o seu acabamento. O acabamento, então, seriam aquelas emoções bonitas, aquelas emoções mais leves. O acabamento é aquilo que torna tudo mais agradável. A alegria, a felicidade, a paz, a tranquilidade, isso tudo é acabamento. Mas a estrutura vem do tijolo, vem do feio. A estrutura de um homem vem justamente do seu lado sombra. A maior força que você tem se encontra nas dores que você passou ao longo da vida. Se você parar para analisar muito bem, muitas das suas dores, e só por causa delas, vocês conseguiram chegar aonde quer que tenham chegado. Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo meu, né, particular. Eu era uma criança, eu era uma pessoa muito tímida, talvez, assim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Eu era aquela pessoa, assim, eu tinha uma péssima autoimagem, né? Eu tinha uma imagem muito ruim de mim. Eu não gostava do meu nome, eu não gostava da minha aparência, eu não gostava da vida que eu levava como um todo. Então, assim, aquilo ali, aquela dor, hoje em dia eu trabalho me expondo todos os dias, fazendo vídeos, criando conteúdo, cursos, atendendo pessoas, né? Então, assim, essa dor que eu vivenciei me tornou uma pessoa mais forte. Quantas pessoas, por exemplo, passam por relacionamentos abusivos e depois, graças àquela vivência, não que aquilo tenha sido bom, tá, gente? Não é que você tem que passar por um relacionamento abusivo, não. Mas aquela vivência, e hoje, por exemplo, é um caso que eu conheço, onde a moça é uma terapeuta especializada em relacionamentos. E o que despertou ela para essa consciência de, de relacionamento foi a vivência dela. A gente meio que se desconecta por não fazer esse exercício de autoanálise com frequência, nós desconectamos as partes da nossa vida. Vou pegar um outro exemplo, e aí é um exercício que eu convido que vocês façam com vocês. Busquem entender o que vocês fazem de hoje de impactante, ou quais áreas da vida de vocês têm ali um destaque, que você vai perceber que existe uma dor lá atrás, existe uma sombra lá atrás, que é justamente o que sustenta isso hoje na sua vida. Vou dar um outro exemplo. A gente está chegando à época de Natal, né? A gente tem uma campanha, já vai para o 9º ano esse ano, onde a gente entrega brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. O último ano a gente entregou quase 700 brinquedos. A expectativa esse ano é de atender pelo menos 500 crianças, né? Dentro desse formato de entregar os brinquedos. Vamos ver de onde. Isso é um projeto muito legal, é um projeto muito bonito, aquela coisa toda. Mas de onde que vem a estrutura para isso? Quando eu era. Eu sempre gostei de Natal desde muito criança. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha acesso, não tinha nada. Quantos natais eu passei sonhando ali em ganhar um presente e não ganhei? Isso viu, essa dor, essa sombra aqui é um dos motivos que movimentam o trabalho que nós fazemos hoje, entregando
esses brinquedos para crianças. Então você começa a entender, gente, que as nossas as nossas sombras, elas são o tijolo que sustenta a nossa vida. Então, por exemplo, muitas vezes, aquela pessoa que não tinha, que era muito marginal, por família, às vezes uma carência de família. Então, vou dar um exemplo. Eu conheço filhos, né, pais hoje em dia, que ou o pai foi muito ausente, ou o pai foi muito agressivo, né? Cada pessoa sabe da sua vivência. E que hoje são excepcionais pais de família. Cuidam do filho de uma forma assim, muito bonita, como todo pai deveria cuidar. Essa força dele, né, digna de elogio, né, de ser um pai tão presente, tão cuidador e tudo mais, vem de onde, Gilberto? Dessa dor, dessa sombra que ele vivenciou da própria. Então você começa a perceber que muitas vezes são essas emoções densas que são a verdadeira força de um homem. A gente percebe isso muito, por exemplo, dentro da jornada do herói, né? O que é a jornada do herói? A jornada do herói é aquela história que nos pega, né? Onde você tem, ele começa com uma pessoa sem recurso nenhum, vivendo algum tipo de sofrimento, humilhação, e aí depois tem toda uma história ali até ele se tornar uma pessoa grandiosa e a vida meio que vai armando. Se você pegar isso, você tem lá, desde os tempos bíblicos, você vai ter ali, por exemplo, Davi, que era o menor dos irmãos, que estava lá cuidando das ovelhas, né, que era humilhado, que não sei o quê. Esse mesmo Davi mata o gigante com uma pedra e depois vai se tornar rei de Israel. É a mesma história, por exemplo, do rei Arthur, lá do ciclo arturiano. Do ciclo arturiano. Você tem lá, por exemplo, o menino, que aí ele acha lá Excalibur, depois ele vai ali, vence um exército e, tipo, já tem o Mago Merlin como seu mentor, e aí no final ele se torna o rei. Então essa história, né, do menino meio que... E aí se você pensar, a maioria dos filmes contam essa narrativa. O Harry Potter, o menino que sofria lá com os tios, aquela humilhação, cresceu sem pai nem mãe, se torna um dos maiores bruxos sabe? Então, isso a gente chama de a jornada do herói. A vida, ela meio que vai armando, né? Então, a ideia da jornada do herói é que todos nós somos heróis da nossa história. E a vida, ela vai nos armando para que a gente cumpra a nossa missão. A vida ela vai dando ferramentas para nós, tanto ferramentas, coisas, situações externas, quanto situações que vão burilar o nosso emocional para a gente poder chegar lá. Então, as nossas emoções, gente, elas não são ruins. As nossas emoções elas devem ser abraçadas, acolhidas, entendidas. E se eu faço esse exercício com frequência, eu me torno um ser mais forte a cada dia. E ao me tornar um ser mais forte, consciente de quem eu sou, eu me torno consciente também das minhas missões. Eu consigo realizar os meus propósitos, eu consigo realizar as minhas questões. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo claro, tudo entendido? Então, não existem emoções ruins. O que existe, de fato, são emoções não trabalhadas, não olhadas. As suas sombras, né? Aqui, quando eu uso o aspecto sombra, eu estou indo não só falando de emoções, porque existem emoções nomeadas, tristeza, raiva, angústia, mas boa parte das nossas emoções que sequer tem um nome, porque emoções se mesclam muitas vezes. Por exemplo, mesmo as emoções que a gente dá um nome para elas, tenta descrever o amor. Nossa, é muito difícil. Não dá para descrever, que é um conjunto de coisas ali que eu sei o que é o amor, mas eu não consigo descrever com exatidão o que é o amor. Então, até essas emoções que todo mundo sabe o nome, que todo mundo conhece, na verdade, são só conceitos abstratos. Amor é muita coisa. E imagina as emoções que nunca foram nomeadas. E tem, dentro do seu coração, tem uma série de coisas que você não consegue verbalizar, mas que você sente.
E essas emoções também devem ser olhadas, acolhidas, abraçadas, entendidas, porque todas elas cumprem esse papel. E quando eu falo de aspecto sombra que habita dentro de nós, eu estou falando das suas emoções densas, negativas, eu estou falando dos seus traumas, eu estou falando das suas dores, eu estou falando das suas fragilidades. Tudo isso é a sua sombra. Tanto quanto a sua luz é a sua sabedoria, é as suas aptidões, são as suas lembranças felizes, são as suas realizações, as suas conquistas. Isso é o seu lado luz. Então, esse lado é o lado que todo mundo quer viver. Todo mundo quer viver, né? Esse lado de bem-estar, de alegria, de felicidade. Todo mundo quer viver esse aspecto positivo, né? Mas para que eu possa viver isso, eu preciso estar em harmonia também com as minhas emoções mais densas. Eu preciso estar em harmonia também com esse outro lugar. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é o seguinte: para que uma árvore possa tocar o céu, suas folhas toquem o céu, suas raízes devem estar tão profundas que toquem o inferno. E é exatamente isso, no sentido, é lógico que aí é muito metafórico, mas você já viu uma árvore grande, uma árvore que tem um tronco muito grande, que tenha metros e metros de altura? Ela precisa de raízes também muito profundas. Por quê? Porque se ela não tiver raízes muito profundas, como é que ela vai sustentar o peso dessa árvore? Como é que ela vai nutrir todas as partes dessa árvore? Se ela não tiver raízes muito profundas, qualquer vento que vier vai levar ela embora, vai quebrar, vai partir. Então, às vezes, você não está vendo nenhum movimento externo ali, mas por quê? Porque você está se enraizando. Você está se interiorizando. As raízes da árvore que ninguém vê é o que sustenta a árvore, tanto como as suas sombras é o que te sustenta. Gilberto, mas eu tenho medo, né? A gente tende a olhar para certas figuras e é muito a busca da luz, porque a luz chama a atenção, né? Acho que talvez por isso que a maioria das religiões elas utilizem símbolos luminosos, né? Você pensa lá em Jesus, você pensa em Buda, você pensa, né, em qualquer religião, você tem ali aquele exemplo de luz, de moral, de beleza. E a gente muitas vezes se encanta com isso, né? Com essa imagem. Só que a gente esquece que aqueles seres luminosos ali também tinham sombras. Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Ele é um exemplo de luz, né? É inquestionável. O cara escreveu 400 obras e nunca ganhou R$ 1 com seus livros. Todo o dinheiro dos livros de Chico Xavier eram revertidos à caridade. Todo o dinheiro de Chico Xavier era doado, né, para a vida. Chico tinha uma vida muito simples. Chico dedicava horas do seu dia para ajudar as pessoas gratuitamente. E aí um dia perguntaram para Chico se Chico tinha algum medo. Qual que era o seu medo, Chico? E o Chico disse o seguinte: o meu medo é a fera que habita dentro de mim. O quão perigosa essa fera é. Então, olha que interessante, um exemplo de luz também carregava, e ele sabia o potencial. E geralmente, gente, pessoas muito iluminadas, geralmente pessoas que carregam tanta luz dentro de si, carregam em igual proporção em trevas. Lembra da lei da polaridade? Todo extremo cobra o outro. Então, uma pessoa muito iluminada também é capaz de muitas trevas, também é capaz de coisas muito ruins. Então, é interessante a gente entender isso. As suas sombras não são ruins. As suas sombras fazem parte de você. E essa parte, talvez, é o que vai te ajudar a superar seus obstáculos. Porque é muito fácil quando você tem dinheiro, é muito fácil quando você tem saúde, é muito fácil quando você está rodeado de pessoas. E viver assim é muito fácil. Difícil é viver na carência, na escassez. Manter a paz nesses momentos de escassez, de carência, sabe? E é ali que você vai ser testado. Então, por exemplo, a resiliência
de uma pessoa só é desenvolvida através desses choques. Claro que eu não estou dizendo que a gente tem que viver sofrendo. Não, ninguém deve viver sofrendo. Mas entender que os sofrimentos fazem parte da vida. Entender que esses sofrimentos, eles fazem parte, e se eles forem acolhidos, talvez você vai perceber que nem é tudo isso. Nem é para tanto. Então, gente, e as sombras, elas têm uma característica também que é natural do escuro, que é o seguinte, a falta de clareza. Como assim, Gilberto? Por exemplo, o que é claro o sol está aqui iluminando. Tudo que está à minha volta, vocês estão vendo, né? Então, emoções positivas, elas são fáceis de serem entendidas, interpretadas e encontrar origem. Eu estou feliz porque, porque eu tô bebendo. Eu estou feliz porque, porque eu transei. Eu estou feliz por quê? Porque eu estou com dinheiro. Eu estou feliz porque o meu salário caiu na conta. É fácil de você entender a origem de algo bom. Só que, de repente, se eu apago as luzes, fica tudo escuro, eu não sei mais exatamente aonde está ou o que está ali. Então, muitas vezes também a gente está sofrendo, muitas vezes as coisas estão bem pesadas, bem tensas na nossa vida, porque a gente não está vendo com clareza as nossas sombras, né? Então, assim, às vezes é muito maior, eu estou sentindo uma dor muito profunda por uma coisa que nem é tudo aquilo, por uma coisa pequena. Pode abrir, Flávio, o áudio. Eu acho que eu não consigo abrir por aqui, não. Você tem que. Tá fugindo. E o que eu ia te falar é que, no meu entendimento de tudo que você já colocou aí, é que quando você não trabalha as suas sombras, é justamente aquele lado obscuro que as pessoas normalmente entram em depressão, entram em desespero, se mata, é porque elas não conseguem observar que esse lado sombra, ele também tem um fator positivo. Eu estou super entendendo o que você está falando, e às vezes é muito mais fácil você ser a vítima e trabalhar e potencializar isso para se vitimar mais ainda do que você tomar isso como um impulso, como você colocou. Grandes pais que foram filhos, não foram tão, os pais não foram tão atenciosos, ele reveste essa situação que ele viveu para a criação dos filhos. A gente vê muito essa situação, né? Um exemplo de pai de um filho que não teve o pai como exemplo. Então, ele pega esse lado sombra e ele se torna uma referência, né? Então ele trabalhou isso positivamente. Se ele fosse se vitimar e levar para o lado negativo, ele nem viveria, ele nem teria filhos, porque ele achava que aquilo ali ia ser uma coisa horrível também, porque ele poderia passar pela mesma situação. Mas ele tomou como ele exemplo e cresceu, né? Eu entendi muito por aí, por esse sentido. Exato, exato. A ideia das sombras, gente, é entender o seguinte, que a vida ela é feita de luz e sombras, né? O universo ele é feito dessa dualidade. Então vão sim existir experiências desagradáveis e as sombras, né, como eu falei com vocês, elas são muito amplas. O universo, inclusive, ele é composto muito mais de locais escuros do que de locais iluminados, vamos dizer assim. Então existe, quando a gente fala de sombras, eu estou falando desde dores que você viveu, que também faz parte do aspecto sombra, mas eu também falo de emoções muito positivas. Porque, por exemplo, abençoado seja o desconforto que te faz sair do lugar. Então, às vezes, você está achando que aquela insatisfação que você está vivenciando é ruim, mas ela é trevosa, ela é negativa, mas ela é uma bênção. Por quê? Porque ela está te tirando de um lugar que está te fazendo mal. Na semana que vem, nós vamos falar sobre propósito e missão. As emoções, elas estão, de qualquer indivíduo, elas estão sempre conectadas ao propósito e à missão daquele ser. Elas estão, é como se fosse uma bússola te apontando. Só que, adianta, isso aqui é uma bússola. Adianta, por exemplo, eu ter uma bússola se eu não consulto ela, se eu só saio andando pelo rumo? Não adianta. Eu preciso parar, me consultar essa bússola para saber a direção que eu tenho que ir. Emoções são bússolas.
sabe? Então, às vezes, o incômodo que você está sentindo, você não pode ignorar ele, você tem que olhar ele. A tristeza que você está sentindo, o orgulho que você está sentindo, a raiva que você está sentindo, tudo isso tem um papel, tudo isso tem um fundamento. E a gente necessita, a gente precisa, sabe, trazer esse movimento. A gente precisa desenvolver, né, esse olhar para as nossas emoções. As sombras, ela está muito conectada ao nosso ego, né? Em vários aspectos. Porque o que é o ego, Gilberto? Nós somos uma porção divina. Nós já entendemos isso lá desde o nosso primeiro encontro. Essa porção divina, ela se exteriorizou do Criador. Né? Ela se independizou. Continuamos conectados ao Criador, somos o Criador, mas vivendo experiência de individualidade. E aí o ego, ele vai surgir nesse momento, com esse propósito de se individualizar. Só que o ego, ele não é nada, ele é uma máscara. Basicamente, o ego, ele é uma máscara que você coloca. Então, eu imagino os teatros antigamente, né? Que você tinha lá aquelas máscaras para representar ali o personagem. Por trás daquela, enquanto você está usando ali o personagem, vamos dizer assim, você aqui, vamos pegar os atores de novelas, séries e filmes de hoje em dia. Então, vamos pegar lá, Glória Pires. A Glória Pires é uma mulher, ela tem a vivência dela, mas ela interpreta na novela, no filme, no seriado, um personagem. Esse personagem, ele é a Glória que está fazendo ele, mas enquanto ela está gravando, ela é o personagem. Só que o que acontece? Muitas vezes os atores falam que demoram para sair do personagem. Às vezes a novela já acabou, a série já acabou, o filme já acabou, e o ator, ele tem essa dificuldade, ele fala, né? Começa a atrapalhar, às vezes, a vida pessoal dele. Isso acontece com todos nós. Nós vivemos um personagem nesse movimento de individualidade, só que às vezes a gente esquece que nós, no fundo, somos essa essência divina. E nos apegamos tanto ao personagem que esquecemos quem nós somos de fato. Isso é o ego. E o ego, por não existir, ele busca validação. O ego, eu costumo dizer que ele é um ser apegado. Por que ele é um ser apegado? Porque ele precisa se apegar às coisas externas para existir. Então, a todo tempo, o ego está buscando um apego. Então, o ego ele se apega ao passado, o ego se apega à autoimagem. Então, por exemplo, eu preciso a todo tempo que você me fale que eu sou bom, eu preciso a todo tempo estar ali desempenhando determinado papel. O ego, ele se apega ao dinheiro, ele se apega à aparência física, ele se apega à religiosidade, ele se apega a tudo. Por que ele se apega a tudo? Porque ele precisa sentir para falar, não, opa, eu existo. Tanto que a única coisa que mata momentaneamente o ego é a meditação. Porque na meditação você evita o quê? O pensamento. A mente não é você. A mente é um mecanismo que você utiliza. A gente muitas vezes acha, eu sou minha mente, eu sou meu pensamento. Não. A mente é só um mecanismo de existência, mas ela não é você. Tanto quanto a espiritualidade não é um processo único, ela se vale daquele processo. Então, gente, o ego, ele se apega a tudo. E aí, quando ele se apega a tudo, ele gera muitas sombras no caminho. Por quê? Mais uma vez, se eu apago tudo... Então, vamos lá. Aqui, apaguei a tela aqui. Vocês não veem mais nada. Então, qualquer coisa pode acontecer. Por exemplo, eu posso agora fazer careta. Eu posso sorrir. Eu posso ficar nu aqui, vocês não estão vendo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Então, o que acontece? Quando a gente está nas sombras, ela abre tanta possibilidade e a gente meio que vive todas elas. Então, muitas vezes, a gente sofre menos do que a gente de fato sofreu. Todo mundo sofre, mas todo mundo amplifica o próprio sofrimento. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Pense numa inimizade de vocês. Pense em alguém assim que você fala, essa pessoa já me fez muito mal. 90% do mal que você acha que essa pessoa fez, tá tudo aqui, ó.
As brigas... A gente já pelearam mentalmente com uma pessoa? Não, quando a pessoa chegar, eu vou falar tal coisa. Eu tenho certeza que essa pessoa está lá na casa dela agora desejando o meu mal. Eu tenho certeza que ela fez macumba para mim. Eu tenho certeza que essa pessoa não gosta de mim, que ela é falsa. E aí a gente vai nessas, travando essas brigas mentais. E aí, talvez até embasada. Talvez essa pessoa em algum momento te fez o mal. Talvez essa pessoa não goste de você. Mas a maior parte da problemática envolvendo essa pessoa tá tudo aqui, ó. É tudo ego e sombra. Então, o que a gente faz? Quando a gente visita as nossas sombras, vocês já foram... Quando o ambiente apaga-se a luz de uma vez, você fica desorientado, você não vê nada. Mas quando você está no escuro e se habitua, você consegue ter um pouco mais de clareza de onde está cada coisa. O olho meio que se adapta ali àquela escuridão, e aí você consegue, opa, na minha frente tem tal coisa, ali tem a parede. Por mais que você nunca vai ver as sombras com clareza, porque elas são sombras, você consegue discernir um pouco no escuro. Que seja tateando. Então é a mesma coisa. A gente deve olhar para as nossas sombras para tentar ter clareza no escuro. Entender onde está cada coisa. Entende? Então, as nossas sombras, as nossas emoções, elas devem ser olhadas. Os seus traumas devem ser olhados. Claro que tudo no seu tempo, com processo, mas vai ter que ser olhado. Nós temos um propósito nessa vida, a gente vai conversar mais sobre isso na próxima semana. Mas o principal propósito é viver. E a gente, de modo geral, não vive. A gente, de modo geral, sobrevive. Como assim, Gilberto? A gente, de modo geral, não vive, só sobrevive. Porque se a gente só come, trabalha, dorme e passa raiva, nós não estamos vivendo. Viver é um processo de crescimento. Viver é um processo de doação. Viver é um processo. Viver é olhar tudo à nossa volta. Porque se a gente parar para pensar, a natureza nos armou com uma série de sentidos. Todos no sentido de provar. Então, você tem o tato, né, para pegar as coisas. Você tem o paladar, você tem o olfato, você tem a visão, você tem a audição, você tem o sexto sentido. Vamos pegar a nível sexual. Você tem regiões no seu corpo que te dão prazer. Você acha mesmo que a natureza criou todo esse corpo, fora o sexto sentido que a gente tem, fora a capacidade de experienciar coisas no mundo da imaginação? Então, assim, nós temos vários processos, todos eles para experienciar. O que o universo espera de nós é muito óbvio. Ele quer que nós experienciamos coisas. Ele quer que a gente viva as coisas. Só que é viver. Comer rápido não é comer. Não é se nutrir. Fazer 1000 cursos e não interiorizar o aprendizado não é fazer cursos. Ter uma relação sexual e não sentir o seu corpo, não dar prazer para o corpo da outra pessoa, não é um ato sexual. Sabe, tomar um banho e não sentir a água caindo, não é tomar banho. É isso que eu quero dizer para vocês. Dar sentido às coisas parte também desse lugar. Parte também desse processo. De você olhar para... É viver. Viver cada coisa. Do mesmo jeito que cada emoção eu devo olhar para ela, eu devo entender que tudo, o universo quer que eu experiencie as coisas. Só que a gente tem uma compulsão, e essa compulsão vem de um único lugar, do ego. Porque como o ego ele precisa estar todo o tempo se provando que ele existe, se apegando a tudo, então ele quer comer tudo, ele quer sentir tudo. E não, você pode comer tudo, você pode sentir tudo, mas sinta de verdade. Porque o ego, ele não tem, como ele não é nada, ele está sempre buscando tudo para tentar sentir alguma coisa. Sendo que a única coisa que é alguma coisa, e portanto a única coisa que pode sentir alguma coisa, é a nossa essência divina. É a nossa essência interna. E ela precisa de tempo. Então, gente, nada lhe é proibido. Você pode e deve, o universo te armou para que você experienciasse tudo. Por que você não experiencia, então?
Por que você não sente o gosto da comida? Por que você... Então, por exemplo, estou fazendo um curso. Opa, eu vou prestar atenção no professor, vou ler, vou estudar, vou tirar minhas dúvidas. Depois que o curso acabar, vou fazer as anotações, eu vou fazer uma reflexão. Aí você viveu o curso. Se você só comprou o curso ou fez correndo só para tirar nota, você não fez. Inês, pode abrir o áudio, meu anjo. Você, é porque você colocou a mãozinha para cima, acho que você quer falar alguma coisa, meu anjo? Não, desculpa, o celular que deu pane aqui, desculpa. Não, tranquilo, meu anjo, pode ficar tranquilo. É porque eu achei que você tinha falado alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Quer acrescentar? Quer dizer alguma coisa? Tudo certinho? Então vamos lá, pessoal. Então, as nossas emoções, o que nós chamamos de sombras, fazem parte de nós. E, por exemplo, a sombra, assim quando eu acendo uma luz, eu projeto uma sombra, né? Tipo assim, a sombra só existe porque a luz é projetada. Não tem como não existir sombras dentro de nós. Vou dar um exemplo para vocês. Amar. Quantos de nós não sofremos tanto porque amamos alguém? Então, por exemplo, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu amo o meu namorado. Ele vai te magoar, ela vai te magoar. E assim, ela é uma pessoa, ele é uma pessoa frágil como você, cheio de defeitos como você. Então você entende que é impossível me relacionar com alguém sem que essa pessoa me machuque? Mas por isso eu vou deixar de amar? Não. Mas entenda que ao amar alguém e se relacionar com alguém, vai gerar sombras dentro de você. Eu tive uma viagem incrível. Fui para o Chile, por exemplo. Foi uma viagem incrível. Vai gerar sombra, sabe quando? Quando eu voltar para a minha realidade de trabalho, quando eu tiver que pagar o cartão que eu gastei na viagem. Vai gerar sombras, por exemplo, quando de sentir saudade de quem eu conheci lá. Então, algo muito bom e simples, como uma viagem, gera sombra aqui dentro. Então, vou dar um exemplo para você. O amor, né? Já falei, família. Pai e mãe é tão maravilhoso, né? Assim, se colocar, geralmente, assim, eu sei que muita gente tem questões com pai e mãe, mas de modo geral, a gente tem boas lembranças com pai e mãe. Mas ao mesmo tempo, todos nós temos dores com pai e mãe. Por mais maravilhoso que a nossa mãe ou nosso pai possa ter sido para nós, a gente sempre esperava algo maior deles. Então percebam que algo tão bonito como uma mãe também gera sombras dentro de nós. Então eu quero mostrar para vocês que não tem como você acabar com as sombras dentro de você. Se a luz vai gerar sombras, se o amor vai gerar sombras, se a alegria vai gerar sombras. Então o que eu preciso fazer? Gerenciar essas sombras. Olhar para elas e acolhê-las tanto quanto eu acolho a luz. Entender e aí aprender com aquilo. Um processo muito importante que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: aí vai bater em ressonância com o que a gente aprendeu no nosso último encontro sobre a lei do ritmo. Né? Tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu momento, o seu fluxo, o seu refluxo. Né? Então, a gente tem que. Eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que eu converso, que eu atendo, o seguinte: respeite o seu processo. Então, por exemplo, terminou um namoro, não caça um boy logo, não. Não caça um namorado logo, não. Você sabe por que não é legal? Porque você precisa digerir as sombras da última relação. O que deu certo, o que deu errado, o que foi o outro, o que foi eu, o que foi o outro e eu deixei o outro fazer. Tudo isso eu preciso olhar, eu preciso digerir, eu preciso interiorizar, para aí sim começar uma outra relação. As pessoas não fazem isso? Termina um relacionamento, já pula logo para o outro. E aí o que eu faço? Eu jogo toda essa sombra mal resolvida, mal trabalhada aqui em cima do outro. Sufoco o outro. Então, se eu fui traído, se eu fui traída,
o meu medo é patológico de ser traído, a outra pessoa vai dar bom dia e eu já estou vendo, já vou sentir e trazer para mim todo aquele movimento de traição. Então, é importante a gente entender, trabalho é a mesma coisa. Você está sem um emprego. Eu sei que às vezes trabalho é um pouco mais complicado, que envolve a nossa sobrevivência, né? Mas, por exemplo, o ideal seria quando você for demitido ou quando você sair de um emprego, que você olhe com carinho para a sua vida profissional. Opa, por que eu fui demitido? Ou por que eu estava infeliz naquele trabalho e quis sair? Será que é isso que eu devo continuar fazendo? Será que não é a hora de começar alguma coisa nova? Sabe? Então a gente tem que parar e pensar. Mesma coisa, às vezes uma amizade foi embora, sabe? Tenta entender o que rolou naquela amizade, para você não ficar repetindo padrões e ciclos toda a vida. E o que vai trazer isso são as nossas sombras. O que vai trazer isso é o olhar para as sombras. Então, é muito importante, pessoal, que a gente tenha essa reflexão sobre nós. Respeite os ciclos da vida, os processos. Não tem como não existir sombras. E as sombras não são ruins. Elas só são. Eu tenho que lidar com elas. Tanto quanto eu lido com as minhas luzes. E entender que muitas vezes o que me sustenta são as minhas sombras. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que às vezes trazer exemplo da gente pode ser um pouco egóico, mas é porque às vezes fica mais fácil de vocês entenderem quando você tem exemplo palpável. E o melhor exemplo é aquele que bate na nossa porta, né? Durante muito tempo, e ainda hoje é uma questão para mim, a questão do abandono familiar mesmo. Então, por exemplo, eu saí de casa, eu tinha 17 anos, né? Eu saí para fazer faculdade e também por umas questões, né? Como eu sou uma pessoa LGBT, então é muito complicado relação com família e tal. Então, o que que acontece? Eu saí e durante muito tempo eu me senti desamparado pela família, desamparado não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto e principal emocional. Vi um certo distanciamento. E durante muito tempo, isso me doeu, e ainda hoje, né? Porque assim, a gente tem que entender que as emoções humanas, elas são como cebolas. Então, às vezes, você destrinchou aqui a primeira camada, você descobre uma camada mais profunda. Né? Então, assim, quando a gente lida com as nossas sombras, não quer dizer que você vai resolver tudo. Mas quanto mais você burilar com aquilo, melhor aquilo vai se resolvendo. Durante muito tempo eu senti essa questão do abandono. Só que hoje eu percebo que isso foi uma das melhores coisas que poderiam ter me acontecido. Que se eu não tivesse saído de casa jovem, se eu não tivesse me sentido desamparado de alguma forma, eu não teria vivido e criado a realidade que eu criei para mim hoje. Eu não teria uma relação de 10 anos, eu não teria o trabalho que eu tenho, não teria provavelmente, né, que a gente nunca vai saber, mas eu entendo que se eu tivesse eu tivesse todo aquele acolhimento dentro de casa, naquele momento talvez eu não seria líder de uma religião hoje, eu não teria os meus filhos de santo, talvez eu não daria tanto carinho para eles, porque é o carinho que às vezes eu não recebi, o acolhimento que às vezes eu não recebi, aí volta aquela questão, né? Que o filho dá o que não teve do pai, eu não teria a liberdade, a coragem de enfrentar o mundo. Então, por exemplo, eu viajo muito para fora do país, que é uma coisa assim, já que assim, eu me sinto meio que desbravando a vida. Talvez se eu não tivesse essa necessidade de desbravar a vida lá atrás, eu teria um certo receio de viajar, de sair para fora, de fazer o que eu faço. Sabe? Então, percebam, gente, o quanto as sombras que a gente vivencia, o quanto as trevas, né, que a gente vive, se a gente olhar para elas, você vai ver que elas são boas, de certa forma. Fiz naquela época um processo de constelação familiar, né? Isso já há alguns anos também, por essa questão de família, e eu tenho as minhas queixas em alguns aspectos da constelação, mas na minha experiência teve algumas abordagens legais. Ali, quando foi constelar minha mãe, a gente viu uma coisa. Ela teve esse movimento de entrega porque ela não sabia o que fazer. Ela não sabia, ela veio de uma criação muito humilde, uma criação religiosa, ela morava na zona rural. Então, uma criança como eu,
que gostava do que eu gostava, uma adolescente, né, naquele momento, que gostava do que eu gostava, que era uma pessoa LGBT, que era uma pessoa, por exemplo, eu sempre gostei de estudar, de fazer faculdade, de estudar idiomas, não condizia. Então, esse movimento que ela fez de soltar foi porque eu não vou poder te ajudar a ser quem você é. Então, vocês conseguem entender que a constelação sempre nos ensina a trazer, olhar a atitude dos nossos ancestrais com amor. Então, esse abandono foi um ato inconsciente de amor, porque ali eu só vou te limitar. E como você precisa de espaço, eu te dou esse espaço. Só que quem está do lado de cá não tem essa noção, nem quem está do lado de lá às vezes. Sabe? Então a gente tem que. Só que se a gente olha para trás com esse olhar maduro, né, com esse olhar assim, respeitando as suas emoções e dialogando com elas, você começa a entender esse processo. Opa, é essa vida que eu vivi, são essas dores que eu passei que me geraram tal coisa. E se aquilo é bom, é por causa de toda essa sombra que eu vivi. Então a ideia, gente, é entender o seguinte: você não tem que expurgar as suas sombras. Você nunca vai conseguir. Suas sombras fazem parte de você, como fazem parte da criação. Porém, e cada luz, cada vez que uma luz se acender, a gente aprendeu, ela vai projetar sombras. Cada vez que eu amar alguém, eu vou me machucar. Porque está implícito no me relacionar com alguém, aquilo ali. Cada viagem que eu fizer, por mais incrível que seja, ela vai trazer um pouco de sombras ali. E também, mais uma vez, é a lei que a gente tinha visto, né, da polaridade. Meio-dia, o sol está no seu ápice, mas dali para frente ele começa a declinar. Meia-noite é o ápice da noite, mas dali cada vez está mais próximo do sol nascer. Então, a luz e sombra se conectam. Só que e aí o nosso problema não é esse, que existam luz e sombras dentro de nós. O problema é que nós aprendemos, somos educados e intuitivamente sempre olhamos em direção à luz. Só que quando a gente faz isso, a gente deixa de trabalhar as nossas sombras. E aí elas vão crescendo, e aí elas vão se tornando muito maiores, até porque o ego também vai aumentando muito delas. Então, gente, olhe para as suas sombras, acolha as suas sombras, sabe? No seu tempo. E outra coisa, não é um exercício assim. Eu costumo dizer que olhar para as nossas sombras é como fazer faxina. Você vai e faz uma faxina boa na sua casa. Nunca mais você vai ter que fazer uma faxina? Mentira. Daqui a um tempo você vai ter que fazer de novo. Então, assim, é a mesma coisa. Olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos processos é uma coisa de vida toda. De tempos em tempos, você vai ter que olhar para as suas sombras, colocar uma ordem na casa. E tá tudo bem. Porque isso é viver. Viver é experienciar. O universo, a natureza, Deus criou você dotado de uma série de sentidos. Para quê? Para que você experiencie. E ao experienciar todas essas situações, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Porque esse é o papel de todos nós. Crescer, se desenvolver, seguir em frente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Tudo certinho? Perfeito. Quando a gente fala de sombras, a gente também, principalmente para quem é espiritualista, a gente tem que automaticamente remontar ao que nós chamamos de deusas negras. Né? Todo mundo gosta muito, hoje em dia tem muito esse movimento, né? Então, Lilith, Exu, Hecate, Kali, Sekhmet, Lúcifer, várias divindades associadas às trevas, às sombras, são muito cultuados, chamam muito a nossa atenção. Agora, o problema é que as pessoas não entendem que essas divindades, que são densas, pesadas, elas carregam junto essa sabedoria. Eu não posso só achar que eu vou lá cultuar Hecate, a deusa Trívia, a deusa das encruzilhadas, ela gosta de cebola, alho nas suas oferendas, seu ponto de força é a encruzilhada, está conectada às fases da lua, e tudo. E só isso é Hecate? Não. Hecate é uma deusa das sombras, dos mortos, do submundo.
né? Então você tem que olhar para esse lugar, né? Para essa situação. Ah, Lilith é a senhora do sexo, vai me ajudar a arrumar homem, vai me ajudar ali a ficar bonitona, todo mundo querer. Não. Lilith está conectada ao aspecto da liberdade também. Lilith está conectada a viver a essência, viver a sua própria verdade. Isso tudo está conectado a Lilith, a esse aspecto sombra, a esse aspecto rebeldia. Então, assim, a gente às vezes esvazia muito o conceito da divindade, né? Achando que a divindade é um celular. Você aperta um botão e vai cumprir a função. Não, uma divindade é muito mais complexo do que isso. E essas divindades, elas chamam tanto a nossa atenção, né? Vira o que a gente chama essas modinhas todas, que a gente percebe. Por quê? Porque elas ressoam com a gente. Lilith ressoa com a gente. Hecate ressoa com a gente. Ressoa com uma parte nossa não olhada. Tudo que está dentro é como tudo que está fora. Lei da correspondência. Então, a gente percebam, né, que isso é o aspecto sombra. Alguém comentou aqui uma coisa no chat, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Peraí. A Thay coloca, abraçar a nossa sombra precisa de muito desprendimento. Exato. As sombras, né, a primeira coisa que as sombras nos ensinam é que nós não temos controle. Porque a luz, ela te dá uma ideia de controle, né? Tipo assim, eu tô vendo. Se eu vejo, eu sei onde tá, eu sei se me oferece perigo ou não. A luz, ela te dá um certo controle. As sombras, não. Se eu apago a luz, por que os filmes de terror são ambientados sempre com uma temática mais escura ou acontecendo à noite? Porque o personagem nunca vai saber se ele está em risco ou não. Então, o desprendimento vem, né, de abrir mão dessa falsa ideia de controle que a gente acha que tem. Então, é um exercício, mas é um exercício muito maduro também. Por exemplo, eu vejo as pessoas com muito medo de serem traídas dentro de um relacionamento. E elas vivem em função disso. E eu acho isso uma das maiores perdas de energia que você pode ter. Sabe por quê? O outro não é seu. A grande, grande, grande verdade, os relacionamentos, eles são holográficos. Todo relacionamento, ele é um pouco holográfico. Não estou dizendo que relacionamentos não são bons. A gente cria laços com alguém. E se toda emoção que eu sinto deve ser respeitada, o amor que eu sinto por alguém deve ser respeitado. Mas amor não é pedaço de papel. Amor não é juramento, voto. Estou dizendo que você tem que trair, que você tem que aceitar a traição, não. Só que eu estou dizendo que é ridículo você achar que você é dona do corpo do outro, do desejo do outro. Tem pessoas que se incomodam do namorado achar alguém atraente. Gente, todo mundo acha alguém atraente. Você acha alguém atraente. Você pode não se permitir olhar para isso, para essa sombra sua. Você acha mesmo que seu namorado não vai achar alguém atraente? Claro que vai. Sabe? Isso é egóico. É querer ser o centro do mundo de outra pessoa. Um dos lugares onde a gente é mais egóico são nas nossas relações. Relação de relacionamento é a pior, porque existe um papel ou uma convenção social que valida o ego, e o ego adora ser validado. Mas isso acontece também, por exemplo, quantas vezes nós somos extremamente educados com as pessoas na rua e somos grossos, ignorantes, desrespeitosos com quem a gente ama. Sabe? É nas nossas relações que o ego... Quantas vezes a mãe projeta as frustrações dela nos filhos? Ou o pai projeta as frustrações nos filhos? Nos namorados, nos relacionamentos? Não, meu namorado tem que me ajudar. Meu namorado tem que me entender. Seu namorado não tem que nada. Só o que nasce no coração dele. E se o que nasce no coração dele não te agrada, você tem o direito de ir embora. Você tem o direito de ir embora por você, por ele. Porque a função dele não é ser seu namorado. Ser namorado não é profissão. Sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Soltar, nada é seu. Sua carreira que você acha que está ali, ó, bombando, que ninguém te tira, tira sim. Sabe? Uma doença tira. N coisas podem acontecer. Nada é seu de fato. Voltando àquela questão do Sansara, né, e conectando com o contexto de Matrix,
essa ideia, né, de que o mundo é holográfico, que remonta também ao primeiro princípio hermético, o todo é mente, o universo é mental, tem um processo muito importante, que é o seguinte, que a gente tem que, né, olhar isso, inclusive, com bastante responsabilidade. Um dia, Buda estava falando, né, um discípulo chega até ele e pergunta, mestre, como eu saio do samsara? Samsara, vocês já aprenderam o que é o samsara, né? É o ciclo constante de dias repetitivos, erroneamente traduzido como o ciclo das encarnações. Tem a ver com reencarnação? Tem. Você nasce, morre e renasce de novo. Mas você só volta para cá, inclusive toda a filosofia oriental é embasada em sair do samsara, em parar de reencarnar. Porque você só reencarna o que você quer. Os seus apegos. Então, vou dar um exemplo. Não, sim. Então, por exemplo, quantos de nós não tem aquela romance assim? Ah, na vida passada o nosso amor foi impedido de viver, agora a gente vai viver esse amor. Apego. Eu venho para cá, eu escolho reencarnar para namorar alguém que eu não pude namorar. Ou então, eu venho para cá para me vingar, porque eu tenho um sentimento de, tipo, aquela coisa, alguém me matou na vida passada, eu fico tão puto com aquilo, que eu quero voltar para cá para cobrar aquela dívida. Então, assim, que independente do motivo, quando a gente faz regressão, a gente, seja para o bem ou para o mal, a gente sempre entende que a gente está aqui porque tem coisas mal resolvidas de lá. Apego. Apego a este mundo. Né? Enquanto eu for apegado a este mundo, eu vou estar sempre neste mundo. Todo mundo fala de ir para outros mundos, evoluir para outras dimensões, isso é real. Só que só vai acontecer quando eu me desapegar desse mundo. E aí o que acontece? Então, o samsara tem a ver com reencarnação, mas o samsara, muitas vezes, na própria vida, numa encarnação ali, nos 80, 90 anos de vida que uma pessoa tem, ela vive só no samsara, aquele ciclo de coisas repetidas, que nunca sai do lugar, que nunca sai daquele movimento ali. Isso é o samsara. E aí o Buda vira para essa pessoa que pergunta como é que ele sai do samsara e diz o seguinte: mas quem te colocou nele? Você se colocou. Sabe? Então só você pode te tirar. Então, a grande questão é, você precisa sair desse lugar. E como é que eu saio, Gilberto? Me desconectando. Entendendo que nada é meu, que tudo é transitório e que tudo é belo. Quando eu entendo isso, interiorizo isso, a vida como um todo se torna didática, a vida como um todo se torna mais leve, e aí eu vivo a verdadeira felicidade. A Eteia coloca o seguinte, por isso que temos que equilibrar, equilibrar, né, ou tentar as nossas sombras. Exato. Não luta contra as sombras. Inclusive, gente, nunca lute com nenhum sentimento seu. Ele sempre vai ganhar. Não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar. Pensou. Não quero ter ciúme, não quero ter ciúme, não quero ter ciúme. Não consegue. E as emoções, elas se nutrem do que você der para elas. O segredo é acolher e ouvir. Opa, eu tô com ciúmes do meu namorado, da minha esposa, da minha namorada, da minha amiga, que seja. De onde que vem esses ciúmes? Será que não é um medo, uma carência, um apego? Será que não é um ego? Eu conheço gente, eu tenho muita preocupação com homens muito ciumentos ou mulheres muito ciumentas. Porque eu conheço pessoas que são muito ciumentas e traem. Será que, no fundo, esse ciúme dela não é só porque ela entende do que o ser humano é capaz de fazer? Então, é muito importante. A gente não luta contra as nossas sombras, a gente escuta as nossas sombras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. A Inês coloca o seguinte, é muito difícil, né? As sombras nos assustam. Assusta. E o que mais assusta nas sombras, sabe, que é a ausência de controle. Que a gente meio que cresce nesse sistema, né? Onde a gente controla tudo. E quando eu apago as luzes, eu não tenho mais esse controle. É onde assusta. Só que o que existe no claro, existe no escuro. Então, assim, o fato de eu não olhar para as sombras não quer dizer que eu não vou ser influenciado por elas. Positiva ou negativamente. Agora, quando eu olho para elas, eu conheço quem eu sou em totalidade. Porque enquanto você não trabalhar suas sombras de maneira equilibrada e positiva, vai ser como se você tivesse com uma perna e uma mão amarrada. Então, gente, isso é as sombras, sabe? Isso é as sombras que habitam dentro de nós e que a gente tem que olhar para elas. Sabe? Olhar para elas. E engraçado o seguinte, haja
na luz, descanse nas sombras. Como assim, Gilberto? Vamos pensar no dia e na noite. Eu sei que hoje em dia existem... Eu mesmo trabalho muito à noite, às vezes, com a luz elétrica, de modo geral, a gente consegue trabalhar à noite. Mas, de modo geral, o dia convida ao trabalho, a noite convida ao descanso. Né? Assim, a gente fica mais tranquilo, dorme à noite. Né? Tem gente que trabalha de noite e dorme de dia, mas não é a mesma coisa. Isso vale também para a nossa vida. Você deve agir na sua luz. O que é agir na sua luz? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas aptidões? Você vai agir nisso. Agora, na sua sombra, você vai descansar. O que é o descansar? Se proteger, se refugiar. Quando você sentir que o seu ego, que você está sendo humilhado, e o seu ego for ativado, o seu ego vai te dar descanso. Quando você estiver num lugar que sua presença não é benquista, aquele incômodo vai te tirar de uma situação desconfortável. Então, as sombras é um local para o seu descanso, para o seu equilíbrio, para a sua harmonia, e não o contrário. Agora, eu não posso agir no orgulho, eu posso me proteger no orgulho. Eu ajo na minha tolerância, na minha paciência. O que é do bem, os sentimentos positivos, eles cobram a nossa ação com eles. É para isso que eles existem. O que é do mal, né, ou taxado como mal, existe para nossa proteção, as nossas sombras. Nelas eu me protejo, nelas eu descanso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, pessoal, hoje, né, a palestra foi entregue, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso conteúdo, espero que vocês tenham compreendido os tópicos que a gente quis abordar. Se você, né, tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, nós temos também o grupo lá no Telegram, vocês podem deixar dúvidas, lá eu coloco vários materiais extras também de movimentos que a gente faz aqui na Escola Espiritualidade Livre, tá? Outra coisa, deixa eu tirar uma fotinha. Outra coisa importante é o seguinte, você que está assistindo esse vídeo e não faz parte do nosso grupo, eu vou deixar o link do Telegram aqui abaixo, vocês podem participar desse grupo. As nossas aulas acontecem sempre aos sábados, entre 11h30 e meio-dia, tá? Esse é o nosso terceiro encontro, a gente ainda tem mais 3 encontros pela frente, então ainda tem tempo de vocês entrarem aí no ao vivo. Quero agradecer a você que esteve ao vivo comigo nessa manhã e início da tarde de sábado, e você que está assistindo essa gravação também, por poder estar prestigiando. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula. Eu vejo vocês, então, no nosso próximo encontro. Tchauzinho. Excelente, Gilberto.